Olá, leitores e leitoras do Portal do Zacato. Está começando o Agenda dos Trabalhadores, que vai ao ar aí no dia 8 de maio, um programa realizado em isolamento, por isso que está daqui do meu lado, mas na verdade está longe, o nosso convidado, que é o Amaury Soares, sargento da Polícia Militar de Santa Catarina, e membro da direção nacional e estadual da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Tudo bem com você, Amaury? Tudo bem, Rosângela. Satisfação estar de novo conversando com vocês. Do Desacato, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Eu quero começar essa conversa hoje por uma coisa que o Amaury estava fazendo no dia de hoje, que inclusive a gente entrou em contato algumas vezes, né? Para a gente acertar aí detalhes de horário, local, acesso ao Skype, essas ferramentas aí que a gente está utilizando para viabilizar a comunicação em tempos de pandemia, que é a atuação do Comitê Popular de Solidariedade da Classe Trabalhadora, da Comitê Popular de Solidariedade de Santa Catarina, que está reunindo aí quase 50 entidades, e o Amaury é uma das pessoas que está atuante aí nesse comitê e hoje estava levando doações para uma, né, enfim, doações que eram importantes para uma pessoa, né, Amaury? E eu estou puxando esse exemplo justamente para a gente começar conversando sobre esses movimentos que aconteceram, que essa pandemia provocou, junto, né, aos meios populares e sociais no qual a gente transita, não é, Amaury? E que provocaram todos esses movimentos de solidariedade mesmo, de apoio mútuo, de auxílio, e que eu tenho uma avaliação de que esses movimentos foram mais importantes do que o auxílio emergencial, que não está chegando para muita gente que precisa. O que é que você acha, Amaury? Olha, com certeza, a primeira observação é de que os governos no Brasil estão sendo absolutamente irresponsáveis, né, com relação ao aumento do desemprego, da miséria, da pobreza, da tragédia social que está se espalhando, né, sobre uma proporção cada vez maior da população brasileira. Nós já tínhamos um índice de desemprego elevado antes da pandemia, em crescimento. Nós já tínhamos a miséria crescente nos últimos meses e anos, por conta das medidas antipovo e antissocial dos governos nos últimos 4, 5 anos, né? E se agravando com Paulo Guedes e Bolsonaro, é preciso deixar isso muito claro, se agravando com Paulo Guedes e Bolsonaro, mesmo antes da pandemia, né? Mesmo com as políticas de incentivo ao comércio, né? Ao consumo que teve no ano passado, liberação de FGTS, etc. A notícia que nós tínhamos no começo do ano eram dos resultados pífios da economia no ano passado, e com tendência a piorar, né? A expectativa de vendas no final de ano, dezembro e janeiro, foram muito menores do que aquilo que os setores do comércio tinham como expectativa. Então, nós já vínhamos com uma economia em mergulho, né? Em declínio. E, portanto, isso afetando o nível de empregabilidade, o número de renda, o nível de renda das pessoas, né? Uma proporção cada vez maior da classe trabalhadora trabalhando na informalidade, também por conta da contra-reforma administrativa e trabalhista, né, de precarização das relações de trabalho. Então, o desaquecimento da economia afetava o conjunto da sociedade, os trabalhadores formais, muitos perdendo emprego e virando informais, e a gente pega os governos, o governo Bolsonaro, e aí avançando, né, para a tua pergunta precisamente, né, falando aqui de uma situação que já existia, Bolsonaro e Paulo Guedes oferecem R$200, né? Foi o que fizeram. Então, pressão popular, pressão das centrais sindicais, com outras pautas, pressões dos setores populares, né? Levou o Congresso Nacional, a maioria do Congresso, a entender que menos de R$600 seria um absurdo. O que a gente defendia era pelo menos um salário mínimo, né? Por pessoa, né? Por trabalhadora, por trabalhador, que é mais de R$1.000.
mesmo estando praticamente congelado, né? Bolsonaro e Paulo Guedes tinham oferecido R$ 200. Então, esses R$ 600, eles tanto não criam R$ 600, como estão criando toda sorte de burocracia para distribuir. Um conjunto imenso, milhões de trabalhadores e trabalhadoras ainda não acessaram. Aí, qual é o sentido que tem? Qual é o sentido? Qual é o objetivo? Para quê? A pessoa ter que provar que votou para ganhar R$ 600 para comprar comida. Porque se fosse um empresário que vai receber milhões ou bilhões de reais, né, de financiamento para depois pagar, é importante saber, né, a relação dele com o país dele, com a sociedade dele, com a democracia dele, né? Mas uma pessoa que já está em situação precária, que não tem o que comer, saber se ela votou nas últimas eleições para poder dar comida para ela, então é a prova de que a intenção é justamente prejudicar, né? Então, além da maldade, da crueldade, né, política, né, a crueldade em relação aos pobres, né, tem também a irresponsabilidade sanitária, porque você está pegando essas pessoas e botando elas num monte todos os dias, né? Vamos guardar o isolamento, né? E aí vai 1.000 pessoas para cada agência da Caixa Econômica, e vão entrar lá dentro e sair mesmo que entre 1 ou 2 ou 10 de cada vez, né? Todas as 1.000 vão passar dentro daquele ambiente naquele dia, né? Então, o ambiente pode ficar completamente tomado pelo vírus, inclusive, né? Então, é responsabilidade também sanitária para fazer isso. A gente pega governos que são de direita também, ou de extrema direita, como o Donald Trump nos Estados Unidos. O Trump mandou um cheque de $1.000 para casa das pessoas desempregadas. Né? $1.000 é R$ 5.000 mais agora. E o Trump mandou para casa das pessoas. Né? Foi pelo correio. Então, inclusive do ponto de vista da proteção das pessoas, uma atitude muito mais adequada, né? Então, o comitê surge para dizer assim, a classe trabalhadora precisa manter o seu protagonismo, é necessário a comida, é necessária a fralda, é importante, é fundamental que a gente olhe para o outro ser humano e diga, é um ser humano e eu vou contribuir para que ela não morra de fome, ela não passe necessidade, ela não precise passar mais sacrifício, né, do que já tem passado, que eu possa ajudar. Então, a maioria das pessoas quer ajudar, toda a militância social concorda com o comitê, e o desafio justamente é linkar, é juntar essa vontade de ser brasileiro, de ajudar, de exercer a generosidade, e a necessidade que está crescente, e tende a ficar maior, né? Infelizmente, né? Claro, tem dificuldade. Dificuldade o quê? Porque isso precisa de operacionalizar, precisa juntar efetivamente, né? A cesta básica não vai voando, né? E a necessidade também não chega, né? Só pelas redes sociais. Chega também pelas redes sociais, mas alguém tem que fazer esse contato lá. Alguém tem que ter essa relação lá, né? Então, a dificuldade é mais de operacionalização, né? E a gente está trabalhando, infelizmente. E está legal, está bonito, porque eu acho que tem um encontro aí de nós com nós mesmos, né? Nós da classe que temos ainda temos um salário. Exatamente. Será que desse encontro não podem surgir mais articulações aí para a construção de uma sonhada unidade de esquerdas aí, Amaury? Olha, esse é um grande desafio, né? Mas pegando as organizações de esquerda e elas se coesionando, se recoesionando com o povo mais pobre, inclusive, porque quem está organizando isso e as estruturas organizadas da classe trabalhadora são de trabalhadores formais, né? E a maioria, né, das entidades organizadas, né, no Brasil hoje, com maior estrutura, são do setor público. Inclusive porque os sindicatos não tiveram os ataques, não sofreram os ataques de forma tão severa quanto os trabalhadores, os sindicatos dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, esse é um trabalhador, somos trabalhadores formais, ainda, né, pelo menos formalmente, legalmente com estabilidade, e também melhores condições materiais e, inclusive, políticas por conta dessa estabilidade, de tomar posição
e de organizar, ou seja, de nos organizar com os setores da classe que estão na informalidade, numa situação de precariedade muito grande, né? E são as pessoas que estão na rua vendendo bombons, estavam, né? Na rua vendendo bombom, vendendo bala, limpando vidro de carro, né? Aquelas pessoas que a gente conhecia, mal e mal conhecia, eventualmente estavam nas manifestações, e que a gente naturalizava como se tivesse, né, levando a vida igual a gente, né? Essas pessoas hoje estão precisando de uma cesta básica, porque não tem um emprego e não tem renda, né? Então, são milhares, é uma proporção muito grande de pessoas no Brasil inteiro, são milhões de pessoas no Brasil inteiro, talvez pelo menos um terço da chamada população economicamente ativa está precisando de uma cesta básica. E o outro terço, ou 2 terços, né? O outro terço, né? Talvez um terço esteja num egoísmo muito grande e fazendo carreata aí da morte, né? Pedido do Bolsonaro, mas pelo menos um outro terço de pessoas, né, tem condições de ajudar com uma cesta básica por mês, né? Quem tem salário, tem estabilidade, né? Pode contribuir com uma cesta básica que chega aí a R$ 50 por mês para que a outra família, né? A outra pessoa da sua classe, né? Tenha o que comer. Será que o Fora Bolsonaro não seria, nesse momento, uma grande palavra-chave para essa unificação? Olha, tem sim, acredito que sim. Inclusive, todo o campo democrático popular, né, comumente chamado de esquerda, a esquerda em geral, né, de todos os matizes, de todos os espectros ideológicos e políticos da esquerda, mas também setores do centro, da social-democracia e da chamada direita liberal, está perceptível o desconforto com o governo Bolsonaro, né? Então, essa palavra de ordem, né? Fora Bolsonaro, unificaria todos esses setores. Tem gente que já está usando essa palavra, ou muita gente está usando essa palavra, né? Mas não deslanchou ainda. É claro que tem uma situação perigosa também, estou usando essa palavra, porque acho que é a mais adequada para definir esse momento, né? Também tem uma situação perigosa, ou seja, o Bolsonaro mantém uma proporção razoável dos seus 57 milhões de eleitores que continuam apaixonadamente com ele, né? E, inclusive, se tornando cada vez mais radicais e violentos, e oferecendo, prometendo violência, né? Então, e acredito que é por isso que muitos setores, tanto do campo popular, democrático, né, de esquerda, quanto do centro, da direita mesmo, liberal, né, ou chamada liberal, mesmo que não seja tão liberal assim, né, não tomam a iniciativa porque existe também esse receio, né, que essa situação possa deslanchar para uma radicalização, um acirramento das relações e de conflito das bolsonaristas, né? Tem levado a população a ficar com receio do vizinho, né? A ter desconfiança do vizinho, né? A não se sentir tão à vontade para dizer o que pensa, mas mais fascistas, inclusive. Então, agora, assim, ó, é crescente, né? A vontade pelo fora Bolsonaro é crescente. E as condições, talvez, em algumas semanas ou meses se definam. Não está definido isso ainda, né? Que vai ter impeachment, vai ter fora Bolsonaro, mas é uma situação que está ficando... É uma situação latente, é uma coisa que está pulsando cada vez mais no número cada vez maior de pessoas, na proporção cada vez maior da população brasileira e no número cada vez maior das organizações sociais, em geral, da sociedade brasileira. Como a Intersindical tem avaliado esses ataques do presidente ao Supremo, ao Congresso e agora até à mídia, a mídia empresarial? Olha, a Intersindical definiu na primeira reunião, foi ainda no começo, primeira reunião do começo de março, então ainda não tinha a situação de pandemia, embora a Covid já estava matando gente lá no outro lado do mundo, né?
mas a Intersindical definiu como posição pelo Fora Bolsonaro, né? Isso, a definição da direção nacional da Intersindical, é claro que tinha outras posições internamente, né? Sempre teve uma preocupação muito grande com o avanço da extrema-direita e das posturas radicais e fascistizantes do Bolsonaro e da turma dele, mas também uma clareza, porque a situação é complexa para uma central sindical, né, nesta conjuntura de que representa a classe trabalhadora, porque tem também o Maia, o PSDB, como agente do ataque contra os direitos previdenciários, direitos trabalhistas, os direitos sociais, né? Então, o Maia, o Alcolumbre, né? E a tucanada toda, né? Tem trabalhado, votado contra o povo, no sábado à noite, como fizeram no último sábado, né? Então, a situação é bastante complexa, né? Se o Fora Bolsonaro uniria um monte de gente, na hora de definir Fora Bolsonaro para fazer o quê, né? Daí já começa a ter 300 perspectivas diferentes e já desmancharia aquele palanque imenso, né? Estaria formado no dia anterior, que não se formou ainda, né? Diga-se de passagem, né? Não se formou ainda essa unidade da sociedade, do povo trabalhador e da sociedade, inclusive das organizações como a OAB, a ABI, né? Os sociais-democratas, a direita liberal, ainda não se formou essa perspectiva, embora tenha indicações, né? Aqui e acolá nesse sentido, né? Mas é preciso combater na defesa dos direitos da classe trabalhadora, e daí os inimigos são muitos, né? É preciso ter claro que nós estamos numa situação de fragilidade, nós, a esquerda, as organizações populares, nós estamos numa situação de fragilidade bastante grande. Já estávamos sofrendo seguidas derrotas. Se a gente pegar, podíamos pegar antes, inclusive, mas se a gente pega desde o golpe de 2016, né, as derrotas mais duras, mais dolorosas, mais pesadas, né, que impõem mais sacrifício, depois do golpe, não paramos de ter derrotas, né, esse tempo todo e até agora ainda, né, perda de direitos em geral, né, de todos os direitos, perda de soberania nacional, perda do patrimônio público, né, isso nós não paramos de ter essas perdas. E então a Intersindical está combatendo tudo isso, né? Mas está sendo derrotada, assim como todo. Nós tivemos aí no governo Temer um momento que a gente conseguiu frear o avanço do massacre da classe dominante contra a classe trabalhadora no Brasil, que foi lá na greve geral de 28 de abril de 2017. Foi um momento forte, a gente demonstrou força, né, ali. Importante dizer também, porque o governo aquele tinha outros problemas, né? Era um governo que não tinha sido eleito, era um governo, né, que todo mundo chamava de golpista, era um governo cheio de denúncias internas, né? Era um governo que estava ameaçado de ser retirado do palácio a qualquer momento, né? Então ele também tinha fragilidades que o Bolsonaro até agora não tinha, né? O Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos, né? E, teve fake news, foi fake news, mas foi eleito, né? 57 milhões de votos, a maioria sabe a diferença entre um livro e uma arma. E olha como votou, né? Uma semana antes da eleição, exatamente no domingo anterior à eleição ao segundo turno, aquele discurso do Bolsonaro, né? Ameaçando, né? Todos os vermelhos, né? Falando em banir, né? Os vermelhos, né? Agora a gente já descobriu que os vermelhos não éramos só nós, os vermelhos de fato, né? Todo mundo que discorda deles é vermelho, né? Então é uma massa grande de vermelho. Agora tá até o Moro está ficando avermelhado agora. Então, a Intersindical está nessa peleia, mas entende a dificuldade do momento nacional, tem mais adversários, mais inimigos da classe trabalhadora do que aqueles que estão defendendo o Bolsonaro. É preciso um pacto, é preciso um rearranjo que faça parar as perdas de direitos, né?
Agora, assim, a classe trabalhadora e a intersindical tem claro, só um projeto popular, efetivamente popular, pode ser a solução. Né? Embora sem Bolsonaro parece que já fica mais leve a situação, né? Mais fácil de continuar a luta, né? Isso eu acho que é uma compreensão que unifica um pouco a intersindical, embora não tenha essa deliberação, até porque isso não está na pauta especificamente essas nuances do que eu estou falando, né? Então, tirar o Bolsonaro parece que já estabelece uma situação de que a gente vai ter uma condição de respirar e de organizar a luta, de continuar a luta para frente, né? Sabendo assim, perfeitamente que tomar os patamares que a gente que eram patamares minimamente dentro da legalidade, da constitucionalidade, né? Dentro de uma situação mentalmente mais saudável, até eu diria, já caminhando agora assim, Mauri, para os nossos finalmente, eu queria, pois infelizmente o relógio é implacável, mesmo sendo 30 minutos ele passa. Eu queria que a gente fosse assim, para arrematar, né, esse cenário que a gente veio desenhando, né, que a gente foi lá para trás, agora a gente está chegando aqui nesse ponto de olhar até para e depois do fora Bolsonaro, né? Que grande lição que essa pandemia já trouxe para você até esse momento, porque a gente ainda não tem um cenário de quando a situação vai amenizar, né? Mas a gente sabe que ainda temos 2 longos meses pela frente aí. Olha, enfim, eu ainda vou ficar, desculpa aí que eu falo demais, de fato, né? Porque eu sei que a gente estava em 10 minutos e já estamos chegando no final, né? E desculpa aí de novo, né? Voltando, então, assim, sobre a intersindical e as centrais sindicais. Eu acho que as centrais sindicais, no seu conjunto, têm cometido alguns acertos e alguns erros, né? Para citar um erro foi convidar o Fernando Henrique, Maia e outros para o ato virtual, né? De 1º de maio. Foi um erro e a intersindical repudiou essa posição, essa postura. Mas teve alguns acertos, como elaborar um documento bastante amplo e complexo, lá no começo da pandemia, defendendo um conjunto, né, de posicionamento necessários para enfrentar, do poder público, para enfrentar a pandemia. Parte disso foi adotado, inclusive pelo Congresso, quando saiu de 200 para 600 reais. A defesa das centrais, né, da intersindical, junto com as outras centrais, era um salário mínimo para cada trabalhador ou trabalhadora, como já falei. Então, o Congresso foi até 600 reais, né? Porque senão teria ficado em 200, né? Preciso deixar claro isso. Se dependesse só do governo Bolsonaro, teria ficado em 200. Mas tem naquele mesmo documento tem um conjunto de outros pressupostos importantes, como, por exemplo, a suspensão do pagamento da dívida, das dívidas dos estados da União, taxação das grandes fortunas, né? Proibir que as empresas demitam trabalhadores, o que infelizmente não está acontecendo, o governo não tem feito, o governo tem pagado para o patrão demitir, né? Da mesma forma, né? O governo tem usado dinheiro público para os patrões demitir do mesmo jeito, né? Então, essa é uma situação que... Então, tem esse documento que as centrais defenderam de forma muito correta. A intersindical tem defendido, junto com outros setores, e buscado setores nesse sentido, de defender uma proposta, por exemplo, de reconversão da indústria nacional, né, instalada no Brasil, melhor dizendo, para produzir os equipamentos, os materiais necessários para o enfrentamento da pandemia. São defesas que a intersindical tem feito, né, e tem discutido e tem defendido, mas evidentemente que, como falei, né, se o conjunto das centrais, né, então, o conjunto da esquerda, né, das organizações populares, está bastante fragilizado. Uma central só, uma central pequena, como a intersindical, também defende bastante coisas, né, interessantes, mas de concretizar fica uma distância muito grande, porque depende de um poder de organização da classe trabalhadora que não está colocado. Olha, os ensinamentos da pandemia. Eu acho que, dentro dessa desgraça toda, ela tem a facilitação de uma compreensão, né? Se a gente conseguir se comunicar com a base social, com a classe trabalhadora. Uma delas dinheiro não faz dinheiro e máquina não faz dinheiro. Máquina não faz produto, máquina não faz mercadoria, máquina sozinha não produz riqueza, né? Ou seja, se não tiver o ser humano operando a máquina, por mais moderna que ela seja, não tem jeito, não sai a riqueza dali.
né? E aí falaram aí na quarta revolução industrial e não sei o que né, na inteligência artificial, o ser humano produziu essa inteligência artificial da máquina, né? E o ser humano precisa trabalhar para que ela corresponda à expectativa, né? A máquina, né? Inteligente, né? Então, só o ser humano é inteligente, né? É um elemento fundamental. O ser humano precisa se valorizar mais, porque isso de menosprezar a importância da classe trabalhadora, isso é uma tarefa dos nossos inimigos. Ficou evidente, né, com a pandemia, que se a classe trabalhadora não sai de casa para ir trabalhar, o mundo para, né? Ninguém ganha dinheiro, ninguém fica rico se o trabalhador não for trabalhar aliás, acaba a sociedade se ninguém for trabalhar, né? Então, isso está claro, ou seja, o trabalho humano, a capacidade física e mental de desenvolver atividades, né, planejadas, né, pré-definidas, elaboradas, é que constitui a sociedade, constitui o ser humano e que constitui tudo que a sociedade tem e é. Isso ficou plenamente claro, né? Outra coisa que ficou claro, claro que muita gente, né, os bolsonaristas e muitos outros, né, não só os bolsonaristas, não querem ver isso. Mas os países de economia planejada, planificada, estes países estão enfrentar a pandemia com muito mais eficácia, com muito mais capacidade humana, né? Começar pela própria China. Olha que tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, né? E eles ficaram lá em 3, 4 mil mortes, né? Claro que vidas são sempre vidas, né? Mas o Brasil já passou de 7 ontem, já está caminhando para 8. Aliás, o Brasil, isso é uma noção que está bem clara aqui na cabeça nos últimos dias. Um mês atrás, nós nos espantávamos com os números lá da Itália, da Espanha, da França, da Inglaterra. Antes do final do mês de junho, o Brasil vai alcançar esses países em número de mortes, né? É a tendência. Desgraçadamente, infelizmente. Me recuso a pensar que vai caminhar na direção que os Estados Unidos fez. Mas agora, os Estados Unidos têm corrigido a sua postura, os governantes, inclusive. E aqui no Brasil segue esse caminho de irracionalidade, né? Então, tem um espanto, né? Então, a lição legal, né? Né, nós estamos melhores agora, não. Tem uma situação ainda que vai piorar muito do ponto de vista da questão sanitária e da questão social, né? Outra expressão, a pandemia vai fazer de nós, seres humanos, melhores. Olha, vai fazer de uma parte da sociedade seres humanos melhores. Agora, assim, a gente tem visto a pressão sobre os governadores, aqui em Santa Catarina, inclusive, para fazer ensino à distância, para garantir o ano letivo. Isso para quê? Porque a classe média, né, classe média alta, pequena burguesia, né, o setor endinheirado, não quer que o seu pimpolho perca o ano letivo. E daí está submetendo o filho do povo pobre na educação pública, que não tem computador em casa, que não tem internet em casa, a ficar sem estudar ou com uma qualidade de ensino muito precária, ou então vai na escola pegar material, porque o filho de pobre, se pegar lá o coronavírus, for para casa, passar para o pai, para a mãe, para o tio, né? Essas pessoas estão um pouco se lixando. Então, garantir o ano letivo do filho dos bacana está sendo mais importante do que a vida do povo pobre das comunidades que estudam em escola pública, né? Então, eu estou dizendo isso para criar um contraponto, ou seja, quem é ruim mostra o tanto que é ruim diante dessa pandemia, né? Quem é do mal, quem é insensível, quem é preconceituoso, quem tem desprezo pelo povo pobre, mostra o que é na pandemia também. Felizmente, daí sim, né, tem uma vírgula e uma curva à esquerda, né, nessa história, é que nós, e que sejamos a maioria, somos a maioria, mas nós precisamos organizar essa maioria, né, estabelecer esse diálogo com essa maioria. Essa maioria que possa perceber que pode ser melhor do que era. E nós precisamos, né, os trabalhadores, as trabalhadoras, o campo popular, nós que há uma década, meia década, 1 ano, 6 meses, ou 30 anos, ou 40 anos, nós peleamos por uma sociedade mais livre, mais democrática, mais generosa, mais solidária, né? A pandemia daí deu uma oportunidade da gente perceber que a gente pode ser melhor.
a gente pode ser melhor, a gente pode fazer melhor, com mais generosidade entre as diferenças políticas que se tem, que a gente possa dar mais a mão para o outro, que a gente possa entender, né, o lugar da outra pessoa, que a gente possa buscar fazer um projeto que abarque o conjunto das pessoas, né, de diminuir o sectarismo entre grupos e partidos políticos, de aumentar a generosidade, né, de gastar 4 ou 5 horas da semana, né, a mesma agora na pandemia, de se preparar, se precaver, se prepare para essa guerra, põe uma máscara, põe um capacete, né, um óculos que proteja também as vistas, põe uma roupa que te proteja, mas sai de casa. Quer dizer, deixa eu organizar essa frase. Nós devemos defender o isolamento social e defendemos. É um absurdo que o Bolsonaro tem feito, militando em defesa da morte, botando um monte de gente, as suas hordas, a militar em defesa da morte, carregado para defender que os outros morram. Eles querem transferir os efeitos dramáticos da pandemia para cima da classe trabalhadora, das mulheres, dos afrodescendentes. Então, a pandemia passa a ser um fenômeno de classe, de raça e de gênero, se depender do governo, não só do Bolsonaro, mas do ex-ministro Mandetta, né, e dos governos dos estados, inclusive o nosso, transfere, guia, né, os efeitos dramáticos da pandemia para quem não tem dinheiro para ficar não pode ficar dentro de casa protegido o tempo todo, né? Nas mansões e nos apartamentos de luxo, que precisa ir para a guerra, precisa ir para a luta para conquistar o pão. Então, nós que temos a capacidade de entender que é necessário o isolamento social, precisamos entender que nós também precisamos nos revestir de toda a proteção para ir juntar e ajudar o nosso vizinho, a pessoa do nosso bairro, a pessoa da comunidade pobre, moradores de rua. Né? Nós precisamos fazer isso e acho que a pandemia tem mostrado isso. O Comitê Popular de Solidariedade, né, tem a ideia de ser essa didática. Né? É uma necessidade objetiva, concreta, material, necessária, mas também de ser essa didática, de ter essa relação, renovar essa relação, né? Reoxigenar essa relação da classe social mais formalizada e com melhores condições, da classe social mais precarizada que está passando necessidade. Né? Então, reoxigenar essa relação, né? E o efeito pedagógico disso, mas também de manter politicamente o protagonismo da classe trabalhadora para poder enfrentar os seus adversários, seus inimigos, né? Exatamente. Fiquei falando para falar. Essa mensagem do protagonismo da classe trabalhadora, eu acho que é uma mensagem generosa para a gente fechar esse programa da Agenda dos Trabalhadores, agradecendo muito a presença, o tempo e a dedicação do Amaury a esse programa, nesses 35 minutos que a gente conversou sobre o cenário, né, que está colocado para a classe trabalhadora e para o povo, né, para todos os movimentos populares e sociais em geral. Um abraço, Amaury, obrigada pela presença. E aqui a gente encerra essa edição do Agenda dos Trabalhadores. Desacato, 13 anos. Rede de Jornalismo Solidário. Tchau.